Seja bem-vindo ao canal Ressalvador e Oficial, onde a gente fala aqui sobre cibersegurança, sobre criptomoedas, Bitcoin e sobre dicas para você, empresário, proteger a sua empresa, né? Então, se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. E se você não é e gostar do nosso conteúdo, deixa seu like, faça sua inscrição. A gente procura gravar vídeos aqui quase todos os dias sobre conteúdo de segurança, de criptomoedas, conteúdos curtos, conteúdos que não tomam muito seu dia. Legal? Então, hoje, pessoal, eu queria tocar no assunto. Também, eu gravei um vídeo ontem falando sobre 3 ferramentas, né, interessantes, gratuitas, que você, principalmente você que tem uma microempresa, uma pequena empresa, né, ou às vezes é profissional liberal, mas tem um domínio, tem um website, tem um e-mail comercial, para você testar se seus dados foram vazados, se seus credenciais foram vazados. Super fácil de testar se o seu site está seguro ou está inseguro. Muito legal para testar, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje eu queria tocar num outro assunto, que é um assunto, pessoal, que muita gente não compreende de fato para que serve e às vezes acaba investindo dinheiro, contratando uma solução para esse propósito, e quando você vai precisar usar, ou ela não funciona, ou ela está além do que você esperaria que ela fosse fazer por você. E aí você culpa a solução, mas a culpa não é da solução, a culpa é sua. Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre backup, tá? Então, backup não é segurança. Entender conceitos como, por exemplo, RTO, RPO, DRP, isso sim vai te trazer segurança. Lembrando que o que tem a ver backup com segurança, né? Essencialmente backup para você manter a disponibilidade dos seus serviços, né? E na tríade da segurança da informação, você já deve ter visto vídeos aqui, é composta por confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, manter os dados disponíveis sim é um dos critérios, um dos objetivos da área de segurança da informação. Então, vamos começar. Bom, vamos refletir aqui, cara. A maioria das empresas, elas acham que estão protegidas porque compraram uma solução de backup. Mas a dica que eu te falo, e não importa, então, novamente aqui, pessoal, não está no mérito aqui qual é a solução que você comprou. O, o, em casos práticos aqui, o que importa é que se você não entende os conceitos atrás de um desenvolvimento, de um plano de contingência, você só gastou dinheiro. Porque backup sem estratégia é a mesma coisa que você ter um HD parado, um HD com dado que não serve para nada. Então hoje eu vou te citar três pontinhos importantes que servem para você analisar, para montar a sua estratégia de backup. Então eu vou falar, na verdade, 4. RTO, RPO, TO, PO, DRP e BCP. E como você pode quebrar se você não tiver entendido esses conceitos, mesmo tendo uma solução de backup, tá? Então, primeira coisa, é importante dizer que backup é então backup não serve para nada? Não, não é isso. Backup, sem dúvida nenhuma, a solução de backup, independente de qual solução que você utilize, sem dúvida nenhuma, ela é importante. Mas ela é uma das peças, tá? Então, não é a solução completa. A sua empresa falar, eu faço backup, eu tenho backup, isso não significa nada, absolutamente nada. É como você dizer que está protegido porque tem um extintor. Mas ninguém sabe onde está, se funciona, se você já testou ou até como usar. Então, vamos falar desses conceitos? Primeiro deles, queria começar com RTO e RPO. Se você não conhece esses dois, fica aqui comigo para você entender. Então, o que é RTO? RTO é Recovery Time Objective. Ou seja, quanto tempo a sua empresa pode ficar fora? Quanto tempo o seu sistema pode ficar fora do ar até a sua pronta recuperação? Quanto tempo um sistema, quanto tempo é aceitável para o seu negócio que o sistema fique fora do ar, ou que a sua empresa fique fora do ar, ou que o seu link de internet fique fora do ar? Por exemplo, e aí juntando com o backup. Se o seu backup está numa fita e leva 3 dias para restaurar,
pode ser que esse RTO seu está sendo ignorado. Você não pode ficar 3 dias. Entenderam? Então é o tempo. Isso é uma coisa, pessoal, quando você desenvolve o seu plano de backup, porque a ferramenta é o ponto final. A ferramenta é a execução. Só que todos esses riscos, esses cálculos, essas observações, elas têm que ter sido feitas antes. Antes. Daí a ferramenta não importa muito. Assim, você vai ter N soluções, como até, por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente divulga muito a Vim, que é uma solução excelente, né? Que faz proteção de dados abrangentes, ela tem a parte de cloud, ela minimiza perdas, né, e interrupções, auxilia na continuidade de negócios, que é o que eu vou comentar, tem resiliência cibernética, né, ou seja, principalmente com ataques direcionados a ransomware, então isso é muito importante também, a sua rede de backup. No caso de um ataque ransomware, você tem que tomar cuidado para a sua rede de backup, ela não está no mesmo segmento que a rede infectada, porque se sua rede de backup for infectada por um ransomware, acabou, você perdeu o seu backup, né? Ela é multiplataforma, enfim, eu não quero falar do Vim aqui, depois eu deixo nos comentários se vocês quiserem, até ainda uma apresentação com vocês para falar do Vim, tá? Tem múltiplos agentes, ela tem integrações com outras plataformas, enfim, é uma plataforma bastante robusta, né, e bastante amplamente aceita no mercado. Mas eu quero voltar para a nossa discussão aqui, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso tema aqui. Então, RTO ficou claro? Então, é o tempo que você aceita que você pode ficar fora do ar. Ou seja, até o serviço ser recuperado, ou até a sua empresa se recuperar e voltar a operar. RPO. É quanto de dado você aceita perder. Como assim, Renato? Nada. Não tem como ser nada. Pensa comigo. A sua empresa está funcionando. Vamos colocar numa linha do tempo? A sua empresa está funcionando. De tempo em tempo aqui, ó, você está fazendo backup, certo? Está fazendo backup. Aconteceu um incidente. Esse tempo do último backup para o incidente, perdeu. Não vai estar no teu backup. Então, se o seu backup foi feito aqui, ó, em delta X, e o incidente aconteceu em delta X1, esse intervalo aqui não tem dados, você não vai ter dados, porque o último backup foi aqui. Estão entendendo agora? Então, significa Recovery Point Objective, é o RPO, tá? Então, por exemplo, se você faz um backup, vamos pegar em caso prático, se você faz um backup diário, ou seja, cada 24 horas você executa o backup, você pode ter um risco, por exemplo, de perder 23 horas de dados. Você aceita? Sim ou não? Entenderam? Porque eu faço uma vez por dia. Vamos supor que leva 1 hora. Posso perder 23 horas. Então é muito importante quando você define como que você vai garantir a disponibilidade dos seus sistemas, definir RTO e definir RPO. Entenderam? Os últimos dois, que são produtos, e são muito importantes, ainda que você faça de forma resumida, ainda que não seja um grande plano, mas que você pense no seu desenvolvimento para a sua empresa, que são o DRP e o BCP, tá? Então a gente está indo um pouco além aqui na nossa discussão. O que é o DRP? DRP é o Disaster Recovery Plan, é o plano de recuperação de desastres. É um plano técnico de retomada após o desastre. Então, o que ele inclui? Uma sequência de restauração, inclui testes, inclui equipes responsáveis, os ambientes que você vai colocar, né? Então, depende da complexidade da sua empresa. E o que é o BCP? É o Business Continuity Plan. É o plano de negócios para garantir uma operação mínima até que tudo se restabeleça. Por exemplo, call center em outra cidade, uma contingência manual, um redirecionamento de pedidos, entenderam? Então, sem DRP e sem o BCP, você pode ter backup, mas mesmo assim, você pode fechar as portas para inatividade. Seja por uma falha elétrica, seja por uma falha lógica,
seja por um ataque ransomware. Então é muito importante que você tenha essas métricas e tenha esses planos, ainda que minimamente estabelecidos, então dependendo da complexidade da sua empresa. E nós aqui montamos isso para a sua empresa, porque depois a ferramenta, ela vai se encaixar com a sua necessidade. Eu vejo muitos empresários adquirindo ferramentas de backup sem ter feito esses cálculos. Aí, de duas uma, ou não funciona porque não atende a necessidade dele e ele culpa a ferramenta, errado, ou ele gasta muito dinheiro adquirindo uma solução, e aí acontecem mais duas outras situações. Ela atende, mas boa parte do dinheiro investido ficou ocioso, porque era muito mais além do que ele precisava, ou ela também continua não atendendo, porque ele não soube desenhar. Na hora que ele precisar usar, ele não vai ter insumos dessa ferramenta e vai culpar novamente a ferramenta. Então o problema não é a ferramenta. Não é o Vim, não é o Acronis, não é a Barracuda, não é. É que você não planejou de forma correta a sua estratégia de backup. E aí, partindo para o terceiro ponto, Renato, o que a gente poderia pensar aqui, né? Falando um pouquinho sobre o Vim, deixa eu voltar para o Vim aqui. O Vim é uma solução confiável, então backup imutável, não pode ser apagado nem por ransomware, isso é muito importante. Você consegue fazer, lembra que eu falei da questão de testes? Você tem que fazer de tempo em tempo o teste de recuperação. Porque é aquela coisa, né? Quando você precisar usar, tem que estar funcionando. Se você não testar regularmente se funciona, quando você precisar usar, isso não estiver funcionando. Né? Então, ele tem um restore testado e documentado. Ele tem um suporte tanto com a infraestrutura local, que é o que a gente chama de on-premise, nuvem ou híbrido. Isso é bastante interessante. A própria recomendação do CISP traz isso, né? De você ter dupla abordagem, dupla redundância, né? E se possível na nuvem, né? Facilita muito, tá? Traz relatórios de conformidade com LGPD, com ISO 27001. Tem replicação, se a sua empresa for muito grande e você tiver dois sites, né? Dois escritórios, você pode fazer uma replicação entre eles, né? Outras práticas que você pode adotar, a segmentação de rede de backup, que eu também comentei com vocês, que eu acho muito importante, tá? Você ter soluções de backup offline também é muito importante, que é o que a gente chama de air gapped. E testes de restore também eu acabei de comentar com vocês, né? Então, resumindo, pessoal, lembre-se, essas nossas conversas eu nunca trago tanto para o tema técnico, mas para que vocês entendam, né? Se você acha que o backup era segurança, então você só entendeu que isso é só uma parte da história. Sem você entender esses conceitos, por exemplo, RTO, RPO, DRP, BCP, você está só empilhando coisas, empilhando dados, esperando pelo pior, tá? Agora, Renato, eu não sei fazer esse diagnóstico, não sei construir isso. Né? Alguém veio aqui e me vendeu uma ferramenta. Eu sequer sei se está funcionando. Chama a gente faz um diagnóstico de verdade sobre o seu backup, monta um plano de recuperação de desastres para vocês, monta um plano de continuidade de negócios, beleza? Chama a gente, tem um e-mail aqui nos comentários, na descrição do vídeo, melhor dizendo, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço e até a próxima.